As coisas. Nós já entramos, já estamos caminhando e daqui para frente vamos inaugurar uma outra parte que Paulo deu toda a base para nós, dele pedir para nós andarmos de modo digno de Deus, do modo digno da nossa vocação. Então, do capítulo 1 ao 3, ele mostrou o que Deus fez por nós, o que nós éramos e o que ele fez por nós. E no capítulo 4, então, ele falou que nós estávamos desligados, gentios, aqueles que não conhecem a Deus, não tinha ligação nenhuma com Deus, estávamos cegos no nosso entendimento, e agora nós recebemos, então, toda essa iluminação, e ele ora 2 vezes por isso, para que a gente aprenda e conheça muito mais. E aí ele dá uma fórmula que, embora nós estávamos mortos em delitos e pecados, e apesar de nós estarmos mortos em delitos e pecados, ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar em regiões celestiais. Nós temos uma posição já estabelecida com Deus. Então, essa diferença, né, daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos em Cristo, agora nós precisamos nos aproximar, viver de modo digno agora do que nós somos em Cristo. Então, para que isso aconteça, ele dá uma fórmula. Nós precisamos remover as atitudes da nossa velha natureza, os nossos hábitos, ídolos do coração, e todas as consequências desses ídolos do nosso coração, e hoje ele vai falar da primeira consequência. Daí nós precisamos, para que isso aconteça, não é somente remover, mas é renovar a nossa cabeça, entender as razões por que nós precisamos ter novos hábitos, e revestir da justiça de Cristo, revestir da natureza de Cristo, daquilo que do andar de Cristo, do jeitão de Cristo. Então, nós somos revestidos, quando nós cremos da justiça de Cristo, agora nós precisamos nos revestir da mente de Cristo. Como que Ele faria no nosso lugar, ou como que nós devemos fazer sendo filhos de Deus. Então, essa é a fórmula, né? Remover aquilo que é referente à antiga natureza, renovar a nossa cabeça, mudar os nossos valores, que veio da velha natureza, mas também nós fizemos jardim da infância, né? Como que chama aqui? Creche, fizemos o primário, o colegial, o ginásio colegial, faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-graduação em pecadaria. Então, nós trouxemos a natureza pecaminosa e desenvolvemos nossa natureza pecaminosa. Estamos carregados de valores referentes à natureza pecaminosa. Então, não somente temos que remover as atitudes, nosso comportamento, mas temos que renovar a nossa cabeça, colocar nova bagagem aqui. Porque aonde nós vamos, nós sempre estamos usando os recursos que estavam aqui, para nós sobrevivermos, para nós nos tratarmos uns aos outros, para vencermos na vida. Então, sempre vamos atrás de informações que estão armazenadas aqui. E por causa dessa natureza pecaminosa, nós estamos condenados diante de Deus. E quando encontramos a Deus, nós reconhecemos que tinha uma diferença. E reconhecemos que Jesus Cristo pagou o preço, a culpa, a miséria nossa lá no Calvário. Então, nós cremos. Puxa, eu creio, eu aceito esse perdão, eu creio. Eu confio, eu vou depositar minha confiança. E até se eu estava buscando ser aceito por Deus de uma outra forma, eu rejeito essa maneira e então entendo que somente essa maneira de Deus é que me faz salvo. E aí, todo contente, todo feliz, alegre por ter sido aceito de graça, somente é exigido de minha fé, e eu falo: Senhor, estou aqui, vamos em frente. E aí eu começo a dar os primeiros passos e ele fala para mim: deixa para trás a sua bagagem. Ah, tá, senhor. Ok. Ah, legal. Realmente ela não tem nada a ver com o senhor, né? Tudo bem. Aí eu deixo e tiro, né? Mas senhor, eu gosto tanto. Eu não vou sobreviver sem ela. Como que vai ser eu? Né? O senhor quer mesmo? Tá bom. Mas deixa eu andar um pouquinho mais. Não. É agora. Abandona. Mas senhor, eu vou ficar tão inseguro, não vai dar certo. Eu dependo disso. Sem isso eu não sou nada. E na hora do aperto, como que vai fazer? Deixa lá. Tá bom, senhor. Ok. Então eu deixo. Ok, senhor, vamos lá. Oi.
Então, esse abandonar da nossa velha bagagem é complicado. É muito complicado. Por isso que esse abandonar dos ídolos e dos efeitos do ídolo no nosso coração, Deus nunca vai dar sugestão. Olha, até rimou, né? Deus nunca vai dar sugestão. Ele vai dar sempre um imperativo. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, como que isso acontece? O que nós vamos falar hoje é sobre a mentira. Eu não sei, eu procurei o significado da palavra mentira em algumas línguas, né? Em inglês, em português, em espanhol a mesma coisa. Tem outra palavra que é mentira em espanhol, não? Né? Não tem, é mentira. Em japonês, não sei se está certo, eu traduzi, fui e voltei, parece que é isso mesmo. E aí, em tagalo, tudo em tagalo é maior. A palavra fé em tagalo é Pananam Palataya. A fé deles é maior que a nossa. A nossa só tem 2 letras, eles têm um monte de letras. E até a mentira deles é maior que a nossa. Fala quem, como que é essa palavra aqui? Kassinungalingan. Nha. Então o N e o G é nha. Kassinungalingan. Nossa. Parece que é seguir galinha, alguma coisa assim. Né? Quais as maiores mentiras que você vê que a Bíblia relata? Apesar de todas palavras diferentes, mentira vai ser sempre mentira em todo quanto é cultura, e cada cultura vai tratar de uma forma diferente a mentira. Uma cultura onde que a honra é mais exaltada, é mais valorizada, a mentira é um pouco mais punida, rejeitada. Mas aonde a vida deixa a vida me levar, em alguns casos o mentiroso ele é mais exaltado, até que, né, olha a cobra, é mentira, né? Olha a cobra, que mais que fala aí? Até tem um dia especial, 1º de abril, para comemorar o dia da mentira. Mas o que vocês lembram na Bíblia de grandes mentiras? Que a Bíblia relata grandes mentiras. Oi? Somente os sábios que não seguem, somente os pobres que seguem a Jesus. Que é isso aí a gente viu sexta-feira. Os saduceus, eles falavam, né? Ninguém, se não tiver alguém que é rico, importante, inteligente, seguindo o Messias, então ele não deve ser o Messias. Eles tinham algumas crendices, algumas mentiras, e baseavam-se nisso para rejeitar o Messias. Mas assim, na história que você vê desde o princípio, algumas mentiras que foram contadas por alguma pessoa, que complicou a vida de muita gente. Jacó, em que momento? Quando pegou o direito de primogenitura, ele armou uma arapuca ali, sabia como que era o irmão, então ele enganou o seu irmão, e aí o irmão, quando acordou também, ele pisou muito na bola, e aí não tinha jeito de recuperar mais aquilo, e aí a história que de um passou para outro, e Deus já tinha até decretado isso antes, né? Que mais? O diabo falou, você será igual a Deus. Mas antes dessa história tem uma mentira maior ainda. Do próprio Satanás no céu. Apocalipse 1, Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Então é fácil memorizar. Apocalipse 12, 3 e 4. Então é 1, 2, 3, 4. Para você não esquecer. Lá está uma narrativa, Isaías 10 também está a narrativa, de que Satanás, então, tendo toda a plenitude da beleza da presença de Deus, surgiu nele o mal, ele quis se colocar no lugar de Deus, e ele com a sua cauda, então alguma mentira, alguma coisa que ele fez, ele fez cair 1/3 dos seres celestiais, e lançou, ainda assim, lançou-os por terra, e hoje eles são os demônios que servem a ele. Então a mentira
E com isso, até hoje, né, até o final, o final para a consumação, Satanás tem a presença de Deus e o céu não suporta a entrada do mal lá. Mas vai chegar um dia que isso não vai acontecer mais. Depois, então, tem essa mentira que ele contou para Adão e Eva, que toda a humanidade, ele sugeriu um ato muito simples, uma dica, uma sugestão, assim, tal, você vai ser o cara, e então, a humanidade toda caiu e nós somos descendentes desse efeito da humanidade. Que mais? Então, tem Jacó, os irmãos de José, o pai de José viveu anos e anos sentindo culpa por ter mandado José espiar os irmãos, vivendo essa culpa, e os irmãos ali vivendo os efeitos de um mentiroso, em conjunto, em conluio, né, álibis um do outro, protegendo um segredo e vendo o pai sofrendo. E a mãe morreu e não desfrutou de saber se isso realmente tinha sido verdade ou não, mas acreditando numa mentira. Que mais? Mentira muito forte, que eu gravo muito na Bíblia, que eu não sei o nome do apóstolo, que negou a Jesus. O apóstolo, Sabia que era Jesus, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. E ele ainda foi o mais corajoso, né? Que chegou até bem pertinho. Os outros já tinham ido embora. Que mais? Ok, os falsos, não somente esses falsos profetas, mas outros, mas esse de Jeremias falava que o povo ia 70 anos do cativeiro. Eles falaram, não, é só 2 anos, pode ficar tranquilo, numa boa, numa nice, logo voltaremos para cá. Eles enganavam o povo com uma falsa esperança, e pagaram caro por isso, pagaram com a própria vida. Que mais? A tentação de Jesus. Satanás tentou 3 vezes Jesus, usando a própria Bíblia, distorcendo a Bíblia e tentando impedir que Jesus fosse para a cruz, trazendo alívio, uma sugestão, tentando tirar o sofrimento de Jesus. Olha só como que é o problema da mentira. A mentira, ela vem sempre suprir, assim, de forma errada, uma necessidade, algo que é legítimo, que é natural, mas da forma incorreta. Que mais? Ananias e Safira. Então, pagaram com a própria vida também. E se não houvesse a intervenção de Deus ali, a igreja, já no princípio, estaria toda contaminada. Será que de lá para cá nunca mais houve coisa semelhante ou pior? É que a gente esquece o exemplo. Gálatas. O que fala? Oi? Mentira doutrinária. Se alguém apresentar um outro evangelho, mesmo que seja um anjão, loirão, bonitão, cheio de luz, né? Já pensou se chegasse aqui? Sou um pastor, 1,90 m, brilhoso, loiro, bonito, olhos azuis, assim. Sempre essa questão do sobrenatural. Eu senti. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão levando as igrejas a sentirem momentos assim de terapia emocional. E aí, nesse momento onde que você abre, está tão solto, se implanta grandes mentiras na cabeça das pessoas. Então, Paulo fala assim, se alguém, mesmo que seja eu, um dia que eu venha a surtar, me tornar gagá, se eu falar alguma besteira, eu seja considerado anátema diante de Deus. Então, não adulterem a verdade do Evangelho. Maiores mentiras na história humana. Eu coloquei hoje algumas. O cavalo de Troia. Soldados, que entraram dentro de um cavalo e a cidade ali, o povo, nós estamos nos rendendo a vocês e estamos dando um presente para vocês. E deram um cavalo de madeira e eles trouxeram para dentro, e quando perceberam, estavam sendo mortos, porque dentro desse cavalo tinha os soldados inimigos. Nós temos Hitler também, que com um camarada chamado Goebbels, propagou uma mentira várias vezes, e aí o povo acreditou, e então
massacraram o povo judeu, houve o holocausto, e eles acreditando que aquilo que tinha sido propagado, divulgado, era uma verdade. Então, esse Goebbels, ele é muito usado hoje em dia. Né? O princípio dele é uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. O fato existe, você cria uma outra narrativa e conta várias vezes essa narrativa, as pessoas passam a acreditar. Então, a ideia nas guerras, havia pessoas da propaganda, pessoas que muitas vezes transmitiam via rádio, na mesma língua do povo, do povo que estava em guerra. Por exemplo, os alemães com a Inglaterra, eles mandavam alguém que falava inglês, via rádio, ficava dando notícias e mexendo na cabeça do povo inglês, para o povo inglês acharem que os líderes ingleses estavam errados. Então, é propagação de uma mentira contada várias vezes se torna. E aí a gente viu também, eu não coloquei hoje, mas teve uma mulher que ela tinha algum problema de cabeça, tinha epilepsia, e aí uma rádio lá no Guarujá, acho que 2012, não, acho que é isso, não, 2002, houve uma morte de algumas crianças apareceram mortas, e uma rádio, por brincadeira, escreveu, acho que no Facebook, ou falou ao vivo, que tal mulher era uma bruxa, e ela devia ter matado essas crianças. Quando essa mulher estava caminhando, era mãe de filhos, esposa, tudo, a população pegou ela com a bicicleta e destroçaram ela. Depois se descobriu que era mentira. Uma mulher no Brasil falou que estava grávida de quadrigêmeos, virou uma bolota, né? E pegou na internet um exame, uma ressonância magnética, alguma coisa assim. Então, quando foram entrevistar ela, ela apresentou então esse teste e o próprio marido acreditava nela. Agora, é complicado, né? E aí, então, depois ela passou mal. Quando ela passou mal, perdeu os sentidos, ela foi para o hospital, aí, não é gravidez. E aí passou a maior vergonha. Hoje em dia nós vivemos a fase do fake news. Mas não é mais mentira, é fake news. É a sua narrativa. A minha narrativa é de um jeito, a sua narrativa é de outro jeito. Então não importa o fato. Então ninguém está preocupado em verificar o fato. É a forma com que eu leio e entendo. Então as ideologias estão sendo implantadas de uma tal forma aí, que de repente, se você não concorda com a sua com a outra narrativa, então você é preconceituoso, você é intolerante, então é fascista, é misógino, e aí vem todas as palavras ao contrário. Mas não se procura saber qual é a verdade e o padrão para se chegar à verdade. O ramo da filosofia, ele tem essa proposta. Quais as ferramentas que eu uso para se chegar à verdade, ao fato? Mas hoje não importa isso mais. Então se adultera a própria filosofia, ou as próprias ferramentas da filosofia para se chegar a essa verdade. Hoje em dia o que mais tem é as teorias da conspiração. Então se fala aí que o homem não foi à Lua. Então, tal. Você já viu isso? Né? E agora a teoria da conspiração, duas que estão mais em voga, e muitos crentes estão entrando nisso e divulgando isso e atormentando o povo de Deus, é a ideia de que a Terra é plana. Já ouviu falar isso? É um negócio que está fervendo aí. E muitos crentes entram e ficam cegos, e divulgam, e falam se você... E a forma com que é proposto, o sofisma com que é proposto, que isso é uma revelação. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus é que conseguem entender. Se você não consegue entender, você é incrédulo, você não é salvo, você não tem o Espírito de Deus, você não tem entendimento. Então veja o sofisma, como que eles fazem essa ligação. Tem muitas pessoas com ideologias hoje que entram, já que as igrejas, estando no nosso meio, se a igreja é séria, se a igreja não vive de eventos, em pouco tempo se detecta se a pessoa é um falso ou não. Mas nas redes sociais, não. Então a pessoa cria um perfil, usa a linguagem cristã, e daqui a pouco começa a disseminar coisas entre os próprios evangélicos. Ontem, um grupo de evangélicos sérios, eles falaram, não dá mais.
E eles escreveram 372 nomes, alistaram, falaram, se você conhece as pessoas, se você segue essas pessoas creem desse jeito, desse jeito. E eram pastores, professores de universidade, de escolas e professores de igrejas. Porque eles entram dissimuladamente, como o Judas fala, e espalham de uma tal forma com o seu sofisma. Sofisma é ideias assim que tal coisa e tal coisa é, então você junta, então tem uma razão. Por exemplo, Rei Charles é cego, certo? O amor é cego, certo? Então Rei Charles é o amor. Mais ou menos isso como funciona. Se uma coisa é, outra coisa é, juntou, se torna uma terceira declaração. E aí como você vai... Então, isso aqui é uma coisa bem básica, mas quando você junta ideias, pessoas que não sabem, não têm consciência da verdade já estabelecida por Deus, ficam com um nó na cabeça. Então, a teoria da conspiração da Terra é plana, a teoria de que o homem não foi na Lua, e uma das mais trágicas, e pessoas vão ser processadas por isso, é a questão da teoria da conspiração das vacinas. Já ouviu falar sobre isso? Os pais não devem vacinar, então eles colocam um monte de relatório, tudo. Mas só que você vai atrás dos nomes desses laboratórios, não existem. Eles citam o nome de professores, usam até carimbo da escola, aí quando você vai, diplomas, aí quando você vê, não, esse carimbo era antes da época, da data. Uma doutora no Brasil, quer dizer, uma mulher, que trabalhava, agora não me lembro o dado, posso até procurar depois dar para vocês. A cientista, ela estava trabalhando na área científica no Brasil, em alguns projetos lá, e todo o doutorado dela era falso. Diploma, tinha tudo, diploma, carimbo, registro, tudo. E por um acaso, sem querer, alguém foi lá e descobriu. Quer dizer, não é, a mentira é um negócio complicado, e ela não está assim entre crianças. Ela está num nível muito grande. Olha só aqui, Winston Churchill, ele diz, uma mentira dá meia volta ao mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. Alguém lança uma mentira e ele fala assim, eu sei que daqui a pouco, amanhã, vou ser desmentido. Então ele lança. A coisa se propaga de um tal jeito, tão rápido, que as pessoas ficam tão desnorteadas, depois... Aí fala, não, alguém lá na frente fala, não, isso aí não é verdade. Mas o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. As brigas já aconteceram. E tem se feito muito isso. Tem até alguns sites no Brasil e no exterior também, sobre boatos. Não sei se você já compartilhou ou já recebeu alguma coisa assim. Recentemente nós recebemos o último que eu acho que eu recebi foi que o Japão ia recolher todos os micro-ondas até tal data, e se você não... se você, a partir dessa data, tivesse micro-ondas na sua casa, você ia pagar uma multa muito alta. E eu vi pessoas apavoradas. E esse boato era da época do Orkut ainda. Do iogurte ainda. Aí eu conversei com essa pessoa, olha, aí provei, mostrei, mas tá. A pessoa não reconheceu que ela tinha propagado uma mentira. Como é difícil, Agora, eu já fiz isso uma vez. E por ter feito isso e alguém ter me bloqueado, porque eu vi um negócio tão urgente, puxa, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu não chequei, e fiz o mesmo processo. E alguém falou, Éder, isso aí é mentira, olha aqui, tal. Aí eu aprendi, mas como você chegou? Como você descobriu essa verdade? Aí então, hoje eu sou um pouco mais esperto, um pouquinho. Algumas vezes tem alguma coisa que eu vejo, aí eu falo, mas é verdade. Aí eu vou atrás, puxa, quase, mas o botão lá, o dedinho lá para compartilhar, enviar, estava porque era um negócio, parecia que você precisa ajudar as outras pessoas. Mas estava envolvido com mentira. E a tese de hoje é a verdade sobre a mentira. Divorcie-se dela com urgente. Nós não gostamos de falar de divórcio, mas se tem um divórcio que precisa acontecer, é o divórcio com a mentira. Porque a mentira, ela é filha de quem? Do diabo. E nós estávamos casados com ela. Nós tínhamos uma aliança com ela. Nós vivíamos
Todo o nosso pecado, toda a nossa vida vivia sendo direcionado por ela, em pequena ou média escala. Nós mentimos para nós mesmos e para todo mundo. Então a mentira, ninguém está isento dela. Principalmente na relação com o próprio Deus. Então nós estamos alinhados com ela e precisamos nos divorciar. A ideia não é assim, andar um pouquinho mais afastado. Antes andar de mão dadas, mas então vamos andar junto. Não, é separar, repudiar, mandar embora. Não ter mais nada com ela. Esse é um desafio. Agora, por quê? O texto hoje vai dar algumas razões. Mas se não tivesse o texto, só renovar a nossa mente sobre alguns conceitos já nos ajudaria muito. Eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico aqui. Nós temos o Deus verdadeiro, Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Criador, Ele é o autor de todas as coisas. Então, aquilo que nós escrevemos hoje, lá, né, que minha é a criação e são minhas as regras. Ele é o Deus. É o único que tem direito de ser Deus. Não criado, sempre eterno, amoroso, bondoso, em santidade. Ele é a verdade intrínseca, maior. Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é adorado em espírito, em santidade e em justiça. E essa adoração é uma coisa voluntária, amorosa, porque nós reconhecemos aquilo que Ele é, então o adoramos, e reconhecemos que tudo que Ele faz é proveniente do amor e da graça, da misericórdia dEle para conosco. Então o louvamos por isso. Então nós louvamos por aquilo que Deus faz e adoramos por aquilo que Ele é. Essa é a adoração em santidade, em justiça, em verdade. Mas quando houve a entrada do pecado com Satanás, surgiu nele o pecado, ele, apesar de não ter conseguido o seu intento de se tornar-se Deus, mas ele se tornou um falso Deus para as criaturas. Ele tornou um falso Deus para as criaturas angelicais, que arrebatou uma terça parte. E depois, na hora que o homem foi criado por Deus, ele chegou ali e fez a humanidade cair, e com isso buscou receber a adoração dos homens. Então ele é falso. Ele é usurpador, isto é, ele quer pegar algo que não lhe pertence. Isso é usurpador. Ele não tem prerrogativa nenhuma de ser Deus, de ser Senhor, de ser Rei na nossa vida. Ele não é soberano na nossa vida. Ele não tem controle sobre a nossa vida. Ele pode matar no máximo o nosso corpo, nos afastar de Deus. Então ele não tem direito nenhum, mas ele se intitula capaz, ele faz alianças, ele faz promessas, ele até capacita e dá coisas para as pessoas. Mas ele é o diabo de Deus. Não entenda errado isso. É a ideia que ele está sujeito a tudo que Deus quer e permite ou não. Se lembra que ele queria tocar, queria destruir Jó, para mostrar que Deus estava comprando a adoração de Jó? Deus fala assim, pode tocar em todas as coisas, nas coisas materiais, mas não toque na sua vida. Então ele está debaixo da permissão de Deus. Ele cumpre os propósitos de Deus. Ele é um escravo de Deus. Ele é falso. Ele será destruído. Já está condenado lá na cruz. Lá na cruz foi a condenação dele. Ele foi julgado e condenado. E o grande lago de fogo está aguardando ele. O destino dele é terrível. Ele é ladrão. Ele é o pai da mentira. Essa é a filha dele. É a sedução. Ele é inimigo. A palavra diabo, o significado dela é inimigo. Ele é adorado através da idolatria. Você fala, como assim? Sempre que Paulo fala em Coríntios, que os ídolos, as imagens, não são nada. Não serve para nada. Não ajuda você em nada. Se você ficar bravo com Santo Antônio e colocar ele de ponta cabeça, não vai acontecer nada. Se você desvirar, também não vai acontecer nada. Mas Satanás promove isso porque quando nós estamos adorando um falso Deus,
ele é adorado, ele está por trás disso, ele promove isso. Então, toda vez que um comportamento do ser humano que visa glorificar, visa devoção, visa entregar a sua emoção, a sua alegria, em prol de exaltar, de consagrar alguém, por trás está Satanás. E ele é o que mais quer promover isso. Hoje eu vi um texto de um amigo, que ele falou, fez uma comparação entre culto e show. E ele fez uma lista enorme, eu não me lembro de todos os detalhes. E nós, como igrejas, muitas vezes estamos caminhando para o engano de achar que o culto deve ser igual a um show. Então ele fez isso, e esse é um engano, esse é uma sedução. Então, o ambiente, a iluminação, o tipo de som, o tipo de performance, o tipo de agitação do público, tudo tem que ser, lá dá certo, lá é gostoso. Você vê como o pessoal tem que... Aí a gente vai arrebanhar muito mais pessoas. Então, nós caímos nessa tentação. Só que, por outro lado, uma afirmação que a gente tem que entender, que todo show tem a propensão de ser um culto. Por quê? Ela tem elementos que pertencem a um culto. Alguém na frente, que promove uma alegria, que dá alguma coisa que te satisfaz, que faz com que você tenha reações em que você esquece toda a sua vida e devota toda a sua energia, sua intensidade para aquele momento. Você devota aquela pessoa, o que está acontecendo ali, é tudo para você naquele momento. E algumas vezes você tem uma participação, 1, 2 horas, você contribui também. Não é muito contribuição, mas é um pagamento, e algumas vezes é muito caro. Mas todo show ele traz até um jogo de futebol. Para alguns é como se fosse um culto. A pessoa vai ter o jogo, ela fica preparada, ela prepara a mente, ela prepara o coração, ela tem aquela ansiedade, ela anseia a sua alma anseia por aquilo. Ela concentra tudo o seu ser naquela energia. E durante ela participa de uma forma muito mais intensa que nós muitas vezes participamos quando adoramos a Deus. Tudo está concentrado naquele momento. O público, quem é adorado. Então, num show, eu declaro os atributos de alguém. E num culto, nós declaramos atributos a Deus. Através das músicas, através da pregação. Então, show e qualquer apresentação, ela tem essa propensão também a ser um culto. E Satanás, mas aí você fala, não, mas é o Neymar, mas é o Pelé, mas é o Guga, ele não quer ser adorado. Então tem até algumas pessoas que participam dessas circunstâncias, que eles sabem, não, a glória não é minha, são pessoas humildes, então que o público quer adorar e ele rejeita, ele sabe, mas outros aceitam e se dão mal. Mas, por trás disso, está muitas vezes, na maioria das vezes, a absorção que Satanás faz daquele processo falso para ser adorado. Por isso Satanás faz negócios com pessoas. Não sei se você já viu dessas alianças que ele faz de prometer e de dar e levar a pessoa assim, uma pessoa que tem uma voz esgarniçada, uma voz que você cantaria 2, 3 vezes melhor que ele. Satanás ele trabalha nesse mundo de uma tal forma que leva aquilo que é ridículo, feio, não tem nada de belo, a ser um superstar. Por quê? Satanás está querendo o bem dessa pessoa? Não, é porque através dessa adoração falsa, ele vai ser adorado. Então, somente por causa disso, dessa concepção de que a mentira está ligada àquilo que é falso a Satanás, já eu deveria ter nojo dela. Já deveria... É difícil, mas eu vou ter que tirar isso de mim. Somente essa concepção já deveria ser suficiente. Somente entendendo em que time
está a mentira. Já deveria ser um estímulo para mim a deixar. Não quero mais, Deus, me ajuda, socorre, meu Deus, não tem nada a ver com o Senhor, me envergonha o Senhor, pertence a eles, não mais a nova vida que eu tenho com o Senhor. Mas, além disso, Paulo, ele escreve o versículo 25 de Efésios, e ele fala que é necessário nós removermos. Olha a primeira parte do versículo. Portanto, isto está ligado ao que era antes, né? A remoção de ídolos. Então, removendo ídolos, não mais andeis como os gentios andam. Então, portanto, por causa disso, de não andar mais como os gentios, abandonem a mentira, se divorciem da mentira. É o imperativo, é a coerência, não tem mais nada a ver com a gente. Antes tinha tudo a ver com a gente. Não se espante de uma pessoa que não crê em Cristo, de quando ela mente. É natural, ela precisa, é o ingrediente necessário para a vida dela o dia inteiro. Aborrece, traz prejuízo, deve ser condenado, mas ela não tem capacidade. Agora, a partir do momento que nós somos regenerados, isso daqui já não deve mais pertencer a nós. Então é o que Paulo fala, não mais andeis. Mentira é uma falsidade intencional e consciente. Pode se tornar um hábito, mas é algo que a gente planeja, porque existe planejamento. Abraão mentiu e colocou a sua linda esposa em perigo, com medo de ser morto, porque a Sara era muito bonita, e se ele falasse para o faraó que ele era marido de Sara, ele pensou, Sara, o faraó vai me matar e ficar com Sara, então vou dizer que ela é minha irmã. Ele não falou uma mentira, ela era co-irmã, meio irmã de Abraão, mas por causa que ele pensou errado, ele acabou mentindo. Então, o desafio de Paulo aqui, e da Bíblia, é, nós teremos que começar a pensar correto. Aquilo que nós vimos no slide anterior, nos ajuda a pensar. Poxa, eu acho que é melhor falar isso, porque, né? Aí você fala, peraí, mas isso aqui pertence ao diabo, não pertence a Deus. Então, mesmo que pareça que é lógico, é necessário, é a melhor coisa a fazer agora, Deus, como que eu faço então? Então, joga a bomba para Deus. Peça ajuda, corre atrás de alguma ajuda. E aí Deus vai te ajudar a você glorificar e não pecar nesse momento. Ela é filha do diabo, a mentira é inimiga do povo de Deus. Ela quer destruir o povo de Deus. Ela quer destruir a autoridade, a verdade que as pessoas encontram na palavra de Deus. E ela quer destruir a pessoa de Deus. Então, por isso que Deus recebe tanto ataques. Tanta coisa é inventada a respeito de Deus. É um Deus mau no Antigo Testamento. Deus não existe. Por causa que o Satanás quer ser adorado. A mentira revela uma fraqueza espiritual. Então, quando a pessoa ainda não consegue vencer a mentira, pode ser que ela está começando a vida cristã, então ela está ainda com saudades, está ainda com calor da mentira, e ainda não é hábito dela, ela não consegue, ou tem temor dos homens ainda, não tem aquela coragem necessária para falar a verdade. Mas ela começa a dar os passos e, que legal, olha, estou conseguindo falar a verdade. Mas muitas vezes pessoas que estão caminhando muito tempo com Deus, são pessoas que já não estão mais arraigadas, não têm as raízes mais com a mentira. Mas eles ainda são carnais, eles gostam, eles querem levar vantagem e querem resolver um problema da forma dele, porque sabem que é errado, não tem, se pedirem para Deus, sabem que Deus não vai atender, mas os seus desejos são tão fortes, sua vontade é tão forte, os seus planos são tão fortes, que acabam mentindo. Então isso é carnalidade. É alguém até que conhece a Cristo, mas usa de carnalidade para cumprir os seus propósitos, usando então a mentira. Olha o que Paulo fala. Não basta somente abandonar a mentira, mas temos que falar a verdade. E ele fala assim, e digam a verdade ao seu próximo. Verdade aqui é relativa à realidade espiritual e realidade moral. Não é somente dos nossos erros, o que fizemos, o que aconteceu, mas está em relação a quem é Deus, quem é Jesus.
Então é muito triste quando pessoas que não conhecem a Bíblia, ou conhecem a Bíblia, e falam algumas verdades, e usam até a sua credibilidade para anunciar mentiras. E quando confrontados, ainda atacam as pessoas que estão os confrontando. Então é a quantidade de igrejas falsas, de heresias que surge por aí. Inventa um plano magnífico. Eu vi um anjo, eu tive uma voz. Então, a quantidade de pessoas que vêm nos púlpitos, Deus me falou que Deus falou coisa nenhuma. O cara comeu uma feijoada e passou uma noite. Mas precisa credibilizar as suas manipulações com inventando experiências que ninguém pode comprovar. É só a pessoa. Mas é só olhar para os gestos, para a demonstração corporal, que você percebe que é mentira. Recentemente teve um assassinato de um pastor. A sua esposa é deputada, é política, eles adotaram um monte de filhos. O pastor, quando chegou em casa, recebeu, acho que 23 tiros. 33 tiros, né? E tem tanta mentira. Em uma entrevista que a esposa deu, as ferramentas simples a questão corporal, né, demonstração corporal, ela se entrega facilmente que aquilo ali, sabe, é olhar para o lado esquerdo, para o céu. Essa é a maior demonstração quando a pessoa está mentindo. Ela está buscando alguma coisa lá. As palavras bem caprichadas, né? Então é muito fácil, ali naquele caso, mostrar o quanto que a pessoa estava mentindo. Então demonstra maturidade. Agora, o que é dizer a verdade, então? Ela é relativa à realidade espiritual e moral, e relativa a Jesus. Jesus é a verdade. Então, tanto a questão de não vivermos essa vida de hipocrisia que Paulo condena os fariseus, de Ananias e Safira, que queria ser comparado a Barnabé. O Espírito Santo está trabalhando no meu coração também. Olha como nós somos espirituais e queremos ser valorizados como Barnabé foi valorizado. Através de uma coisa muito boa. Ele estava usando uma coisa muito boa, necessária, que a igreja precisava de mais, mas a motivação estava lá no coração deles. Eles estavam mentindo uma motivação espiritual. Olha, e quem poderia descobrir isso? Ninguém, a não ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. O amor se regozija com a verdade. Em 1 Coríntios 13, o hino do amor fala que o amor se regozija com a verdade. Então, quando há mentira, o que acontece com o amor? O amor se esfria. Cria barreiras. As pessoas começam a ter um coração mais de pedra, porque foram afetadas. Não é assim que acontece com a mentira, quando você descobre quando alguém mente com você, você já passa a ter uma dificuldade com a pessoa. Falar a verdade demonstra maturidade espiritual. É alguém que dá a sua palavra, mesmo em prejuízo próprio, mas mantém a sua palavra. E demonstra também intimidade com Deus. Olha só. Então, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Alguns laboratórios fazem exames, ressonância magnética no cérebro de mentirosos. Tem aquele teste da mentira, né? Então, pessoas, alguns são treinados, espiões, e algumas pessoas psicopatas, eles passam nesse teste. Eles estão há tanto tempo mentindo, que quando eles falam a mentira, eles se comportam e agem como se estivessem falando a verdade. Então, mentirosos a longo prazo, ou psicopatas, eles passam nesse teste, espiões passam nesse, são treinados para isso. Por quê? Para ter que controlar várias coisas do cérebro, do coração, tudo, para que as reações daqueles aparelhos lá não altere e demonstre que a pessoa está falando alguma coisa errada. Percebe o efeito da mentira? Ela altera o nosso cérebro, ela altera. Quando nós falamos, ela altera. Agora, se você vive falando, isso vai criar no seu cérebro algumas mudanças. E alguns testes de laboratório que fizeram com pessoas que mentem, mostram que as conexões do cérebro foram alteradas quase que para sempre já. Muda até a realidade da pessoa enxergar a vida.
E ela não consegue voltar. Muda a forma da pessoa sentir alguma situação. Ela não sente mais. No começo ela tem aquela crise, mas depois ela vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, porque mudou o cérebro. Agora imagine o que é a conversão de alguém que estava nesse estado, que de repente foi liberta pelo Espírito Santo e agora tem que mudar. Tem que renovar a mente, tem que mudar tudo, restabelecer novas conexões. Então é um processo não somente espiritual, mas é um processo físico, biológico também. Terrível. Olha só os prejuízos da mentira. E também na terceira parte desse versículo, Paulo fala assim, dá a razão. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então, nós podemos falar mentira para aquele que não pertence ao corpo de Cristo? Não. A palavra próximo aí inclui pessoas que não são crentes. Então, é para todos. Mas quando eu como corpo de Cristo, falo a mentira para o incrédulo, eu estou prejudicando o corpo de Cristo. Eu estou fazendo que o corpo a qual eu pertenço seja categorizado como mentiroso. Que a fé que eu propago, que eu declaro, que eu sigo, eu abraço ela, não é verdadeira. A verdade mantém a unidade e santidade do povo de Deus. Quando a mentira é como se fosse uma pessoa está festejando, vem assim, ela explode. E cada um para o seu lado, afeta, a verdade traz credibilidade um para os outros, então tudo que a pessoa fala, a gente crê, não precisa nem fazer pergunta, nada. Então, enquanto a gente está nessa paz, essa unidade, no vínculo da paz, né? A pessoa falou, pronto, acabou. Eu olho para ela, conheço ela, ela falou, eu fico sossegado. Agora, quando a mentira começa a acontecer num grupo, será que é verdade isso? Não, mas ele falou isso daqui, mas ele falou depois lá. Então você não tem mais aquele crédito fácil. E aí, essa suspeição, quando há num grupo, não é legal. Dois jovens chegaram ao professor. Professor, nós não pudemos vir, não chegamos em tempo na aula e tal, queremos outra prova. Porque aconteceu um problema com o nosso carro lá. Tá bom, ok. O que aconteceu? O pneu furou. Tá bom. Ok. Vou dar outra prova. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Aí o professor escreveu uma outra pergunta lá e falou, está aqui as provas, cada um vai para um quarto, é a mesma prova, mas atrás tem uma outra questão aí. Tá bom. Eles foram lá, fizeram a prova, legal, beleza. Tudo. Legal, né? Tá. Aí viraram assim, o professor perguntou, qual pneu que furou? Aí complica. Olha só que, nessa questão de que a verdade, ela ajuda o corpo. Se o olho vê uma cobra, ele não vai avisar o pé? Somos parte de um só corpo. Então, se você percebe que o olho sempre fala a verdade, quando ele fala, a cobra! Você sai correndo. E quando você estiver correndo, ele fala, mentira! Então você volta para trás. A cobra! Sai correndo. No outro dia você volta para trás. Aí outro dia, a cobra! Larga de novo. Você acha que eu sou palhaço? Mordido pela cobra e morre. Você conhece a história do coelhinho, né? Que sempre falava que tinha um cachorro, daí ele foi morto. Sempre brincava com essa ideia, o cachorro. Daí um dia tinha o cachorro e ele acabou sendo morto pelo cachorro. Então, quando um grupo, uma igreja local, ela luta para que não haja mentira no meio e só falar a verdade um ao outro, essa paz, essa credibilidade, essa harmonia, ela vai ficar fácil. Então você não fica nem preocupado de compartilhar verdades com as pessoas, porque não vai ser adulterada, não vai ser passado de uma outra forma. Talvez você esteja perguntando, mas eu devo falar toda a verdade para todo mundo? Então, não. Então eu devo falar mentira? Não.
Então, tudo aquilo que chegar para você tem 3 filtros. Primeiro, você vai perguntar, é verdade? É a sua narrativa ou é verdade? Você verificou realmente se isso aconteceu? Quem passou isso para você? Então, avalia realmente. Segundo, avalie se é necessário ser contado para você, se vai ajudar você ou não, se é necessário, se você tem competência para ouvir aquilo. Isto é, se aquilo que está sendo passado para você visa ajudar a pessoa que está com o problema e se você tem competência. Se é só uma informação, então fique, não precisa falar comigo. E terceiro, que eu estou quase esquecendo aqui. Verdade, bondade e necessidade. É necessário falar disso. Se não for necessário, então não fala. Então, falar a verdade nem sempre é expor tudo para todos. Os próprios discípulos chegaram para Jesus. Então, Jesus falou, permaneça em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder e ser-me-eis testemunha sobre toda a terra. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, então será nesse dia que o Senhor vai implantar o reino? O que Jesus falou? Não compete a vocês saberem datas e tempos que só compete ao Pai. Isto é, não era de competência dele. Então, você quer falar alguma verdade para alguém que pertence a outra pessoa, veja se é necessário, veja se é um ato de bondade que você tem e veja se realmente é verdade. Então, aí comunique. Porque aí, então, pode ser um outro problema se você não usar essa filtro. Eu vi essa frase, esse pensamento aqui essa semana, eu nem sei quem é direito a pessoa, mas está escrito o seguinte, a mentira é um pecado que faz com que o seu locutor, aquela pessoa que expõe, peque a todo instante. Porque todo pecado está relacionado com orgulho e a mentira. A mentira é usada para tudo. Para todos os pecados tem a mentira. Sem interrupções, então peque a todo instante, sem interrupções e sem arrependimento genuíno. Então, só pode haver arrependimento e perdão por meio da verdade confessada, que interrompe a constância da mentira no tempo e no espaço. Isso dá medo. Porque a gente fala, eu falei uma mentira, ou vivi uma mentira, aconteceu uma coisa que é mentira, e agora se eu for falar que é verdade, o que vai acontecer comigo? No meio do povo de Deus, Deus sempre honra. Olha só, essa ideia aqui. Um dos grandes desafios que a gente tem é a ideia de que a mentira é um mal necessário, de que a mentira é útil. Sem a mentira, vai haver um caos. Então, eu precisei mentir. Só para você pensar um pouquinho. Tinha um agricultor, ele tinha uma plantação de melancias, e aqui no Japão você já viram as melancias quadradas, as de forma coração, agora tem a forma de triângulo, de pirâmide. Esse ano que inventaram essa melancia. Mas ele percebia que toda vez que ele chegava no campo dele para acompanhar as melancias, sempre havia alguns pés de algumas pessoas e ele percebia que algumas melancias estavam faltando. Então ele estava sendo prejudicado. Alguém estava roubando ele. Ele precisava tomar uma providência. Ele precisava parar com isso. E o que ele fez então? Ele colocou uma placa inteligentíssima. E essa placa dizia o seguinte: uma melancia está envenenada. Sabe o que aconteceu? Todos os outros dias ele vinha e contava as melancias e todas estavam ali. Nenhuma estava faltando. Dia após dia ele vinha e então ele resolveu o problema trágico da sua perda, daquele roubo, dessa forma. Que ideia que eu tive. Até que um dia ele chegou no campo e tinha outra placa. Agora, 2 melancias estão envenenadas. Entenderam? Os ladrões deixaram essa placa. Não levaram mais melancias, mas deixaram essa placa. A mentira não compensa. E Churchill falou que ela dá meia volta ao mundo enquanto a verdade está colocando as calças.
Apesar da gente falar que a mentira tem perna curta, mas ela é rapidinho. Vou fazer um teste com vocês agora. Eu quero ver se vocês conseguem reconhecer a verdade. Olha esse slide. Estão reconhecendo a verdade aí? Todas as palavras são verdade? Quantas palavras que são a verdade? Hã? Duas? Aonde? Aonde que é? Aonde está? Ah, oh, yeah! Oh! Keiko, você merece uma caixa de chocolate, Keiko. Fantástico. Uau. Caí do cavalo. Keiko, você fez o meu dia hoje. Fantástico. Uau. Apesar de existir, não existe duas verdades, só existe a verdade que está escrita em dois lugares. Não existe duas verdades, não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe só uma verdade. E hoje a ideia, não, as pessoas falam assim, não, isso é verdade para você, mas para mim eu tenho uma outra verdade. Não! Ou você está errado ou eu estou certo. Ou eu estou certo e você está errado. Ou nós dois estamos errados. Só existe uma verdade. É a verdade que corresponde aos fatos. Não a sua narrativa, nem a minha narrativa. E existe a verdade que está escrito novamente aqui. É a mesma. Agora você fala, mas é parecida com a verdade. Olha aqui, em japonês a gente não fala o V, fala o B. Né? Olha, aqui, né, o V está caído. Né? Então é perto da verdade. O que a gente quer dizer com isso? É que toda vez que a gente retira algo da verdade ou acrescenta alguma coisa, já não é mais verdade. Keiko, fantástico. Joia demais. É essa habilidade que Paulo está querendo que a gente tenha. Deixa a mentira. Mas tenha sejam simples como a pomba, mas astúcio como as serpentes, para reconhecer aquilo que é verdadeiro ou não. Porque senão você vai ser enganado. O próprio Satanás, ele é tão ousado que ele tentou o próprio Cristo. Quanto mais eu. Quanto mais nós. Veja esse texto do Salmo, capítulo 15. Olha só que coisa bonita. O Salmo dá um desafio para nós não ficarmos na rabeira, lá atrás, longe. E nem na periferia, longe. O tabernáculo de Deus tinha 12 tribos que se aglomeravam ao redor. Então estava todo mundo posicionado ao redor do tabernáculo. Havia lugares certos para cada tribo ficar. Mas quando eles estavam em viagem, havia uma sequência, uma introdução, uma organização, que as tribos no começo, meio, fim, e a tribo lá do fim. A tribo do fim era a tribo de Dan. Era o pessoal que estava na rabeira, longe. Foram o pessoal mais violento, mais preguiçoso e que deram mais trabalho para Moisés e para toda a história da nação de Israel. Porque eles estavam tão longe da arca, da presença de Deus, que não conseguiam ser afetados pela presença de Deus. E olha só o que Salmo capítulo 15 fala. Senhor, é uma pergunta que Davi faz. Quem pode ter acesso ao seu santuário? Aonde está ali a glória, o conhecimento, a presença, a força, o poder, a orientação, a sabedoria. Senhor, quem pode ter acesso a isso, Senhor? Quem pode permanecer em seu santo monte, aonde está a segurança? Quem pode, Senhor? E a resposta vem no versículo 2. E ainda o Salmo continua com outras respostas. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração
fala a verdade. Então a verdade está relacionada à intimidade com Deus. E porque Deus é verdade, senão casa a coisa. E quando isso acontece, eu passo a desfrutar de intimidade. E intimidade com Deus faz com que toda a minha vida seja afetada. Ela é aquilo que aconteceu com Moisés, quando ele desceu do monte, o que aconteceu com o rosto dele? O rosto dele brilhava. E as pessoas até tinham dificuldade com isso, ele teve que colocar um véu. Quando a glória começou a desvanecer, ele colocou um véu até para dar a ideia para as pessoas que, olha, ainda mantém a glória. Mas essa presença do Senhor altera, essa intimidade do Senhor é a melhor coisa que o ser humano podia desfrutar. E isso é de graça. Agora, tem que abandonar a mentira. Se nós somos apegados e queremos, gostamos, temos problema com a intimidade com Deus. Olha o apóstolo João, quando escreve ao presbítero Gaio, tinha uma igreja na casa desse homem. Esse homem era hospitaleiro, se preocupava com o reino de Deus, com os missionários. E ele estava enfrentando com um homem que era muito autoritário, que queria governar a igreja com mãos de ferro. Então, João mostra que esse homem está errado, não tem nada a ver com a verdade, e mostra que Gaio tem tudo a ver com a verdade. E olha só o que João escreve em 3 João, capítulo 1, versículo 1 e 4. Eu, João fala, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. E se eu substituísse o nome de Gaio pelo meu nome? Será que essas palavras de João seriam as mesmas? Se eu substituísse o nome de Gaio pelo seu nome, João mudaria alguma dessas palavras? Eu espero que não. Talvez agora ainda, mas anseie por essas palavras. Quando alguém se alegra por você viver e estar seguindo a verdade. Uma semana atrás, um homem no Brasil, que ele foi envolvido numa mudança muito séria na sociedade. E aí homens corruptos tentam difamar, inventar mentiras, roubaram muita coisa para tentar atacar a pessoa dele. E esse homem, com toda a autoridade que tem, ele nos deu um alerta. A reação dele, não sei se ele é cristão ou não, mas é uma reação muito nobre como ele agiu. E ele diz para nós o seguinte: a mentira ou declarações de baixo nível falam mais sobre o ofensor do que o ofendido. Entenderam? A mentira ou declarações de baixo nível, isto é, maledicência, difamação, falam mais sobre o ofensor, quem ofende, quem está falando, do que sobre quem está falando, o ofendido. Então, quando eu falo mal de alguém, por mais terrível, por mais mentiroso isso que seja, por mais negro, terrível que seja a situação em que eu estou colocando a pessoa, eu estou pior do que eu estou falando. E esse homem reagiu desse jeito. O SM aqui, acho que vocês sabem quem é, né? Para terminar, uns desafios para nós aqui. Alinhar-se com Deus, isto é, Ele nos colocou numa situação, então, deixa a mentira, vamos se alinhar àquilo. Agora eu pertenço ao Deus que me ama, que é verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Eu não tenho mais nada com esse Deus falso, com a filha dele. Eu quero me divorciar da filha dele. Então, alinhar-se com Deus, Ele é a verdade. Então, algumas dicas aqui. Decida parar com a mentira e falar a verdade. A mentira nunca é uma boa opção, mesmo que você crie melancias. Decida falar a verdade acompanhada com sabedoria.
Essa frase, eu falo a verdade e dou a quem doer, não é cristã. Então tem um momento certo, para quem eu vou falar, a maneira com que eu vou falar. Então tem todo um momento de oração, ver se você é a pessoa exata para falar aquilo. Cresça a sua mentalidade sobre o assunto, entenda como isso funciona, renove a sua mente sobre isso. Uma boa dica aqui, Provérbios tem 31 capítulos. O livro de Provérbios tem muitas dicas sobre línguas, sobre palavras, sobre atitudes boas, atitudes erradas. Leia um capítulo por dia. Hoje é o dia 28. Comece hoje à noite, senta lá no banheiro, na hora que você vai escovar os dentes e dormir, leia o capítulo 28. Amanhã é o 29, depois o 31. Começa do 1 de novo. Vai lendo, lê uns 3 meses seguidos os mesmos capítulos. Você vai fazer descobertas fantásticas. Leia uma vez numa versão NVI, por exemplo. Na outra vez você lê numa versão revista atualizada, que as palavras são mais chiques, assim, parece que é mais Bíblia, né? Outra vez lê numa linguagem de hoje, outra vez veja na versão que a gente usa, a nova versão transformadora. Então, cada versão, talvez em um versículo que passou batido, que legal! Né? Então, mentalize essas coisas, renove a sua mente com esses valores, e aí na hora que chegar aquela tentação, Satanás, olha, você tem que falar mentira, você tem que encobrir isso, você não vai dar certo. Aí você se lembra, sua mente está permeada pela palavra de Deus, e vai te capacitar a você glorificar a Deus e se alegrar com os frutos da verdade. Obedeça a Deus mesmo diante do poder das tentações para falar a mentira. Você entender o poder que ela tem. É ameaçador. É terrível. Outra coisa, comunique realidades espirituais verdadeiras. Aquilo que você vai falar na área de aconselhamento. Se uma pessoa merece exortação e você encoraja a pessoa, é quase que uma mentira. Né? Agora, tem áreas que é meio complicado, eu sei, né? A esposa chega para o marido e fala assim, estou lindo nesse vestido. Como responder, Robert? Como falar a verdade nessa hora? Sem criar uma confusão. Então, a gente precisa ter sabedoria e não mentir. Hã? Quase. Mas a questão de comunicar realidades espirituais aqui é não ser levado a um impulso de usar até aparentes coisas espirituais só para agradar as pessoas. Né? Então, uma pessoa que, de repente, uma jovem cristã, que todo mundo sabe que é cristã, e daqui a pouco está lá com roupa quase seminua, e com biquíni, e toda maquiada, e fazendo a coisa lá, e aí você fala, linda! Não, ela merece uma exortação. Você não está refletindo o caráter de Cristo. Você crê em Cristo? Então, nesse momento, é uma verdade que gera um bem. Agora, não é publicando lá. É falando diretamente com a pessoa. Então, aí é que é agir com sabedoria. Né? Ou, de repente, a pessoa está com uma enfermidade. Não, está decretado, você vai ser curado. Isso é usar uma realidade espiritual falsa, uma mentira. Em nenhum momento Deus declarou na Bíblia que aquela pessoa, naquela situação, vai receber a cura. Você está prometendo algo mentiroso. Se acontecer, bem. Se não acontecer, não bem. E então, o que acontece? Quando não acontecer essas profetadas, faltou fé para você. É fácil resolver, né? A pessoa mente e depois a culpa é ainda de quem não recebeu a falsa promessa. Eu acho que é suficiente para vocês entenderem, vocês são inteligentes, vocês sabem como isso afeta a nossa vida. Isso não é um problema aqui na igreja, é um problema que afeta a nossa vida no dia a dia, com filhos, com pais, com amigos, com patrão, com empregado. É algo que permeia toda a nossa vida. Não é um problema aqui. Aqui ainda a gente consegue aguentar um pouquinho. Mas é uma coisa que a gente tem que lutar com isso. Para que o nosso cérebro não seja já danificado pelos males da mentira. Terminando, eu gostaria de perguntar para você, qual o maior prejuízo da mentira?
Culpa. Culpa. A culpa é uma espiral decadente. Por causa da mentira, a mentira tem o propósito de criar uma espiral de culpa decadente que sempre vai nos distanciar da pessoa de Deus. Esse é o propósito. Ela é inimiga do povo de Deus, é inimiga da palavra de Deus e é inimiga da pessoa de Deus. A mentira quer ter domínio na nossa vida, porque o propósito dela é nos afastar de Deus. E a culpa é a ferramenta que ela mais usa. O Espírito Santo vai também usar a culpa. Para quê? Para nos trazer de volta. Então, trabalhe corretamente com a culpa. Se houver culpa, não rejeite. Volte-se para Deus. Acerte com Deus. E se tiver que acertar com pessoas, acerte com sabedoria. Amém?